Olá pessoal, graça e paz. Deus te abençoe sua casa, abençoe sua vida, sua família e tudo que te pertence. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa, com certeza você é essa pessoa e eu sou essa pessoa. Em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 2, versículo 12, diz assim: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados estão perdoados. Graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e porque em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Graças a Deus. Vocês venceram o maligno. Os seus pecados foram perdoados e a palavra de Deus permanece em vocês. Eu li isso aqui 2 vezes cada um. Falando com pais, falando com filhos, falando com jovens. Seus pecados já foram perdoados. Vocês já venceram o maligno e a palavra, vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. Tome posse disso e leve uma vida vitoriosa em nome de Jesus. Eu quero lembrá-lo que nós precisamos cuidar do nosso homem espiritual, das pessoas que moram dentro desse corpo. A pessoa espiritual que mora dentro desse corpo físico. Proteger, guardar e cuidar. Nós precisamos, muitas vezes, jejuar, sacrificar, sem contar, claro, a oração e a palavra. Nós fazemos jejuns constantemente, faça os seus, é necessário. Olha, o que alimenta o corpo é a comida. E a comida que alimenta o espírito é a palavra de Deus. É a oração e até o jejum. Quem diria, né? Quando eu não estou comendo, é aí que o meu espírito está comendo. E não me refiro à comida somente ao alimento, mas à comida espiritual. Alimente o seu espírito. E faça jejuns. E também não me refiro só a jejuns de comida. Mas, por exemplo, tem algumas coisas na vida que precisam jejuar. Às vezes a pessoa ela tem que fechar a boca e parar de falar. Às vezes ela tem que mudar determinada atitude. Olha, quando eu fico fisicamente sem comer, sem beber água direito, sem me alimentar direito, quando eu fico fisicamente sem cuidar direito do meu corpo, por exemplo, sem dormir direito, olha, basta 1, 2 noites, o corpo já sente. Basta 1, 2, 3 dias sem comer direito, o corpo já sente. E se isso permanecer por muito tempo, vai ser fatal. O espírito é a mesma coisa, tanto por um lado quanto por outro. E às vezes, nós precisamos eliminar das nossas vidas determinados problemas e determinados adversários. Tem gente que precisa fazer jejum de raiva. Chega de alimentar a raiva. Precisa jejuar e parar de alimentar a raiva para que essa raiva adoeça, enfraqueça e morra. Tem gente que precisa parar de alimentar a ira, parar de alimentar a tristeza, parar de alimentar o espírito. O espírito ruim, a atitude ruim. Olha, eu vou ensinar da seguinte forma. Imagina que aquele problema é um animal. Imagina que a raiva é um animal. Um leão feroz. Imagina que a raiva é um animal feroz. Imagina que você, como algumas pessoas dizem, não tem força suficiente para derrotar esse animal feroz. Mata ele de fome. Pare de dar comida para ele. Ponto. Ele não vai morrer de hoje para amanhã, mas daqui a pouco ele morre.
faz isso com um animal chamado raiva, faz isso com o que chama ira, faz isso com o que chama tristeza, faz isso com o que chama inveja, faz isso com o que chama raiva. Que mais? Faz isso. Bispo, é mais forte do que eu não consigo. Mata de fome o infeliz. Você não tem força suficiente para enfrentar a ira, o desequilíbrio, a raiva, mata de fome. Para de dar alimento para essa raiva. Para de alimentar esse sentimento. Pare de alimentar determinados sentimentos. Pare de alimentar determinados pensamentos. Se você não der comida a eles, eles vão enfraquecer e vão acabar morrendo. Se você não alimentá-los, não der água para eles, eles vão acabar enfraquecendo e vão acabar morrendo. Ponto! Ponto! Não consegue vencer a raiva? Mata ela de fome. Não consegue vencer o desequilíbrio? Não consegue vencer a ira? Não consegue vencer? Mata de fome. Bispo, eu não consigo ficar quieto. Mata de fome esse comportamento. Às vezes é só isso, é só não alimentar. Vê o que você faz, para de alimentar. Tem gente, eu me lembro de uma pessoa que ela dizia assim, que de vez em quando ela se trancava, sintonizava o seu celular numa playlist musical de músicas depressivas, de músicas para chorar, de músicas... por quê? Porque ele queria chorar. Ficava ali lampendo feridas, lembrando do passado, chorando o passado. Puxa vida, para com isso! Apaga essa playlist, elimina esse comportamento. Você acha que eu vou alimentar um sentimento de tristeza? De jeito nenhum. Mas tem gente que alimenta. Deixa eu quieto na minha tristeza. Que conversa é essa? Vai alimentar a tristeza? Não, eu estou nervoso. Você tem que entender. O que? Você vai alimentar o nervosismo? Não consegue enfrentá-lo? Não consegue derrotá-lo? Mata ele de fome. Não vai entrar nesse estilo de vida alimentando e fortalecendo o que não precisa ser alimentado e fortalecido. Tem determinados relacionamentos que precisam parar. Tem determinados hábitos que precisam parar. Tem determinadas palavras que precisam parar. Se você não consegue enfrentar isso de frente, mata de fome. É só não alimentar mais. Você tem a palavra. Por outro lado, alimenta o teu espírito. Por outro lado, mude determinados comportamentos, creia nessa palavra, creia no que o Senhor disse. Eu escrevi para vocês porque vocês já venceram o maligno. Eu escrevi para vocês porque vocês são fortes. Eu escrevi para vocês porque a palavra permanece em vocês. Eu escrevi para vocês porque os seus pecados já foram perdoados. Que nesse dia isso se cumpra na sua vida e você termine o dia de hoje vitorioso e vencedor. Em nome de Jesus. Eu me lembrava daquela passagem onde Jesus estava dormindo no barco e o barco estava ali afundando. E os discípulos desesperados. Eu imagino gente gritando daqui, gente gritando dali, chacoalhando, balançando, as coisas caindo de cima das prateleiras, de cima dos armários, e aquela é assim que eu imagino. E Jesus lá, quieto, dormindo. Os discípulos chegaram a Jesus no desespero: Senhor, não te importa que morramos? Senhor, nós estamos para morrer, quase morrendo, o Senhor não se importa, o Senhor não vai fazer nada. É isso mesmo. Jesus se levantou, deu um puxãozinho de orelha, e aí mandou que o vento cessasse, que a tempestade cessasse, que o mar parasse, e houve completa bonança. Outro dia, alguém falou assim para mim: o bispo, eu mando a tempestade parar, ela não para. Então acorda Jesus, meu querido. Tudo bem, Jesus chamou a atenção, Jesus puxou a orelha, mas ok, fazer o quê? Eu penso que Jesus puxou a orelha deles, não só porque não tiveram fé para repreender a tempestade. Ô homens de pequena fé, ele disse. Mas eu penso que não foi só isso. O puxão de orelha não foi só porque não deram conta de repreender a tempestade e de acalmar aquele vento.
Mas pela postura, ô Senhor, não te importa que morramos. Gente, que comportamento é esse? Como assim não me importo com você? Você acha que eu não me importo com você? Você acha que vai acontecer alguma coisa de mal com você, comigo aqui? Não é possível. E puxou a orelha. Mas aí foi, repreendeu a tempestade, o vento, e tudo se acalmou. Ora, que você tem poder e autoridade para repreender o vento e a tempestade da sua vida. Mas algumas pessoas já me disseram assim, mesmo, mas não está adiantando. Então acorda Jesus, querido. Senhor, eu mandei parar, não parou. Manda o Senhor, basta uma palavra sua. Ô Senhor, me ajuda nessa. Como disse o pai do menino lunático, quando Jesus se aproximou dele, ele disse, Senhor, se o Senhor puder, cura meu filho, nos ajuda. O Senhor disse ao homem, como assim se eu puder? Tudo é possível que crê. Não é se eu posso, é se você crê. Aí o pai disse assim, eu creio, mas me ajuda na minha fraqueza. É aquele eu creio, mas eu não creio. Eu creio, mas não o suficiente. Agora, por favor, me ajuda nesse momento. Me ajuda nessa hora. E Jesus atendeu o apelo, libertou o menino, expulsou aquele demônio e a vida daquela família mudou naquele dia. Ai, bispo, eu não dei conta de vencer aquele mal. Clama a Jesus. Senhor, eu creio, mas eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha fraqueza. O problema é que algumas pessoas não conseguem parar a tempestade, mas também não acordam Jesus no barco. O problema é que algumas pessoas não conseguem expulsar o mal, mas também não apelam para Jesus e fica por isso mesmo. Pelo menos você tem que apelar para Jesus. Pelo menos você tem que dizer, Senhor, me ajuda nessa minha fraqueza. Pelo menos você tem que falar para Jesus, Jesus, acorda aí, por favor, me ajuda, eu preciso do Senhor, eu não estou dando conta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu orar com você. Senhor, em nome do Senhor Jesus, sempre. Eu me coloco nessa posição. Na posição de homem de Deus, de autoridade espiritual. E mando que a tempestade cesse, que o mar se acalme e que haja paz na vida dessa pessoa. Aquilo que hoje é tremor, tempestade, insegurança e medo, saia em nome de Jesus. E haja bonança, paz e tranquilidade. Eu me coloco nessa posição de autoridade. Olho para os filhos, para os homens que estão possuídos e presos por demônios, como era o caso do rapaz lunático, do filho endemoniado. E ordeno a vocês, espíritos imundos, saiam dessas pessoas. Saiam dessas pessoas. Em nome de Jesus. Deus, dê vida a cada uma dessas pessoas, libertação e vida. Que elas desfrutem aí dos próximos dias de abril abençoado, do final do semestre glorioso e um ano de 2025 grande e forte. Faz valer a oração dela, mas também ouço o clamor daqueles, meu Deus, que estão apelando para o Senhor e pedindo, me ajuda, eu estou morrendo. Senhor, me ajuda, eu creio, mas me ajuda na minha fraqueza. Eu tomo posse das respostas, porque como disse o Senhor Jesus, aquele que vem a mim de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor. Graças a Deus, amém. Fale com a tempestade. Agora. Bicho, eu não consegui, então pelo menos apela para Jesus. Corra para a igreja e apela para Jesus, porque ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Deus abençoe, um forte abraço, graça e paz.